Agora vamos ouvir a procuradora, doutora Vivian Brito de Matos, que é procuradora regional do trabalho do MPT do Rio de Janeiro e coordenadora nacional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social do MPT. Ela é doutora em Direito do Trabalho e Previdência Social pela UERJ e mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo e especialista em Direitos Humanos e Trabalho pela ESMPU e em Direitos Difusos e Coletivos pela ESMP São Paulo. Doutora Vivian, a senhora fala ou aqui ou lá. A senhora decide. Bom dia a todos e todas. Cumprimento aqui o desembargador Dr. Gerson Lacerda, que a pessoa em nome de quem agradeço o convite, assim como parabenizo os organizadores desse evento, por esse grandioso evento. E cumprimento também os componentes da mesa, Dr. Renato Rua, a quem tive a oportunidade de assistir várias sustentações orais, enquanto estava lotado na Procuradoria de São Paulo, tratando sobre um tema que hoje, inclusive, também por conta da sua contribuição, virou tema de incidente de recursos repetitivos, que é o caso dos honorários advocatícios de execução individual em sentenças em decisões coletivas. E a doutora Luciana Nunes, e estendo aqui também os meus cumprimentos a todos os presentes. É uma honra e um prazer participar desse painel, podendo compartilhar aqui com todos algumas reflexões a partir da minha experiência, tanto como procuradora do trabalho, como coordenadora nacional de promoção da liberdade sindical e do diálogo social do Ministério Público do Trabalho, a CONALES, que há pouco foi mencionada pelo professor Renato Rua. E para tratar de um tema que se mostra central para a nossa democracia brasileira e para a efetividade dos direitos sociais, que é o novo papel do sindicalismo no país. E quando a gente fala de novo, a gente vem em contrapartida pensar no antigo, não no velho, mas no antigo. E aí lembro aqui uma frase que o professor Guilherme nos antecedeu, disse sobre a questão de nós sermos ainda os mesmos. Eu espero que nós sejamos os mesmos apenas em relação às virtudes, que em nossos posicionamentos nós tenhamos a possibilidade e sempre a vontade de evoluir e mudar quando for necessário e quando aquilo realmente faz parte de uma necessidade de uma nova cultura. E falo isso porque me lembro, desde a época que entrei no Ministério Público do Trabalho, já há mais de 20 anos, o quanto o Ministério Público do Trabalho atuava principalmente contra os sindicatos, em relação principalmente também às suas fontes de custeio, tolhindo e interferindo muitas vezes na liberdade sindical. O que levou, inclusive, com o respaldo do Judiciário Trabalhista, a uma representação tanto da Justiça do Trabalho quanto do Ministério Público do Trabalho junto ao OIT, por conta dessa grave ofensa à liberdade sindical. De lá para cá, o Ministério Público do Trabalho não é mais o mesmo, mudou. Mudou por um pensamento mais progressista, mais voltado à promoção, de fato, da liberdade sindical e do próprio diálogo social. Essas mudanças são importantes serem ditas, que o Ministério Público de ontem não é o mesmo de hoje. O Ministério Público de hoje é um ministério, sim, promotor da liberdade. E para falar de papel do sindicalismo no Brasil, a gente não pode deixar de falar de liberdade sindical. E é importante lembrar aqui que a existência do sindicalismo como um importante braço do próprio direito coletivo do trabalho é fruto de um arranjo jurídico, fruto não apenas de um arranjo jurídico e econômico, mas é algo mais profundo. O sindicalismo, na verdade, é a manifestação do aspecto associativo do homem. Essa constatação, ela dialoga com a clássica formulação de Aristóteles, de lembrar que, segundo o qual o ser humano é, por natureza, um animal social, dotado de uma instintiva disposição para viver em comunidade e organizar-se coletivamente. Ao longo da história, essa tendência natural à associação, ela se traduziu em diversas formas de organização, e no mundo do trabalho ela ganhou a expressão institucional nos sindicatos. Entidades que canalizam demandas individuais para a defesa e promoção de interesses coletivos.
Esse panorama, no entanto, no Brasil, ele sempre teve, historicamente, moldado por um modelo de atuação predominantemente institucional, um custeio que era obrigatório, como já foi colocado aqui, e garantido, portanto, a previsibilidade dos recursos, na verdade. Isso permitia com que os sindicatos mantivessem estruturas estáveis e para cumprir as suas funções e sem necessidade permanente de buscar legitimidade ativa junto às suas bases para garantir a sua sobrevivência. Esse panorama mudou, né, sofreu alterações, mudanças profundas nessas últimas décadas, impulsionando com isso novas demandas e redefinindo prioridades na atuação das entidades sindicais. É nesse contexto que se insere a escolha dos dois eixos aqui que estruturam essa minha fala, que é o custeio sindical e a negociação coletiva, que nessa última, obviamente, está abrangido o tema 1046 do STF. É uma escolha que não é aleatória, né? Porque elas representam, na verdade, de forma condensada, os desafios e as oportunidades que marcam a atuação sindical no cenário atual. Se a Constituição de 1988 conferiu aos sindicatos um papel de protagonismo na organização coletiva do trabalho, as transformações recentes, legislativas, jurisprudenciais e socioeconômicas, tornaram inevitáveis uma reconfiguração para o exercício desse protagonismo. Hoje, o mesmo papel constitucional precisa ser desempenhado em um cenário muito mais competitivo, exigente e instável, que demanda novas formas e estratégias políticas, jurídicas e de comunicação. Ou seja, o papel é o mesmo, como disse já o professor que me antecedeu, mas o cenário, os adversários e os recursos à sua disposição mudaram radicalmente. Por isso, para continuar exercendo esse protagonismo que a Constituição entregou aos sindicatos, é preciso aprender a se mover nesse novo cenário, dominando novas linguagens e estratégias que antes não eram necessárias justamente por conta da configuração que lhe era dada. E para compreender como o sindicato pode se adaptar nesse novo enredo e continuar exercendo esse protagonismo, é preciso olhar para os elementos estruturantes da sua atuação. O primeiro deles, e talvez o mais sensível dentre as mudanças que ocorreram recentemente, obviamente, é o custeio sindical, que é um dos 3 pilares do modelo brasileiro, ao lado da unicidade sindical e da representação obrigatória. Falar sobre custeio sindical na atualidade é, antes de tudo, falar da própria viabilidade da liberdade sindical. No Brasil, enquanto direito fundamental, que, como tal, não é abstrato, porque pressupõe independência, representatividade e, é claro, condições materiais de atuação. Sem isso, não há liberdade, porque não existe liberdade sem meios. Quem é meio livre, também, por definição, é meio preso. E nenhum direito fundamental consegue sobreviver acorrentado. É fato que a reforma trabalhista de 2017 alterou profundamente, radicalmente, esse equilíbrio desse tripé, ao extinguir essa contribuição sindical compulsória sem qualquer mecanismo de transição. O efeito foi imediato e, nos últimos 6 anos, né, dessa mudança que o Ministério Público do Trabalho fez, o que fez se aproximar mais das entidades sindicais e abrir um espaço maior de diálogo, nós pudemos verificar que houve, de fato, o fechamento de várias sedes, redução de equipes, perda da capacidade de mobilização e enfraquecimento do poder de negociação, paralisação das atividades essenciais, como os serviços de apoio jurídico, de saúde, de assistência aos trabalhadores, e um processo acelerado de deslegitimação da atuação sindical, inclusive por parte de setores do judiciário. É verdade que a CLT já previa outras fontes de custeio, como, no caso, a contribuição assistencial, a confederativa e as mensalidades dos filiados. Mas nenhuma delas possuía, na prática, a mesma abrangência e previsibilidade da contribuição compulsória. A mensalidade sindical, ela depende da filiação voluntária, que, no Brasil, a gente sabe que é baixa. A contribuição confederativa, por sua vez, ela tem um alcance mais restritivo. E a contribuição assistencial, embora possa abranger toda a categoria, se aprovada, obviamente, em Assembleia, sempre enfrentou resistência judicial
e cultural, sendo objeto de frequentes contestações, o quais, lá no início eu falei, o Ministério Público do Trabalho foi um dos das pessoas que atuaram dessa forma. Até mesmo os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, que poderiam representar uma fonte adicional de receita para justamente retribuir o que os sindicatos atuam na seara judicial, essa forma foi muito tempo, os honorários da advocacia foram muito tempo negados ao argumento da assistência sindical, né, gratuita, prevista na Lei 5.584 de 70, no artigo 14. Note-se que, para custear essa obrigação sindical, a lei previa duas fontes aí de custeio, que era a contribuição compulsória, né, e a reversão de honorários honorários assistenciais ao sindicato previsto no artigo 16, que era um custeio específico. Com a reforma trabalhista de 17, que extinguiu essa contribuição obrigatória, e em 2018, que a Lei 3.725 revogou o artigo 16, eliminando também essa fonte específica de custeio dos sindicatos, apesar disso, ainda hoje, o Judiciário é muito resistente a admitir a cobrança de honorários advocatícios a qualquer título do trabalhador beneficiado da assistência judiciária gratuita ou substituído processualmente, transferindo novamente para os sindicatos um dever que, desde a Constituição de 1988, é do Estado, por meio da Defensoria Pública, como está previsto no artigo 134 da Constituição. E a gente sabe que, no caso da seara trabalhista, a atuação da Defensoria Pública é extremamente limitada, sendo, nesse caso, muito necessária a atuação sindical. Não é possível se conceber, do ponto jurídico, do ponto de vista da legalidade da autonomia sindical, que um particular, que é o sindicato, continue obrigado a prestar um serviço público sem qualquer fonte de custeio. Eventual oferta gratuita ou subsidiária de assistência pela entidade sindical, ela deve ser uma decisão de conveniência e oportunidade da categoria, e não uma imposição sem qualquer respaldo financeiro ou previsto em lei. Nesse contexto, uma das respostas mais relevantes em termos de custeio sindical veio, obviamente, do Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 935. O STF reconheceu, nesse tema, que é legítima a instituição das contribuições aprovadas em Assembleia Geral, inclusive para não filiados, desde que assegurado o exercício da oposição. Essa decisão reafirma que não há liberdade sindical efetiva sem um custeio adequado, e que a própria autonomia coletiva depende dessa fonte de sustentação. Apesar disso, ainda hoje, há significativa resistência à aplicação desse entendimento. Em muitos casos, qualquer detalhe formal ou alegação genérica de violação à liberdade individual é invocado para afastar a cobrança aprovada em Assembleia, revelando assim uma postura e uma recalcitrância que esvazia, na prática, a eficácia da própria decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa resistência se expressa também em um nível institucional. No Tribunal Superior do Trabalho, tramita o incidente de resolução de demandas repetitivas, justamente para uniformizar a controvérsia sobre a cobrança da contribuição assistencial dos trabalhadores não filiados, mesmo quando aprovado em Assembleia e garantido o exercício de oposição. Esse IRDR tem potencial para pacificar a interpretação da Justiça do Trabalho, fortalecendo a segurança jurídica, mas também traz o risco de ser firmado em moldes restritivos, acabar por ofender a liberdade sindical, tal como o Comitê de Liberdade Sindical da OIT, que reconhece a soberania da Assembleia dos Trabalhadores e a legitimidade das contribuições aprovadas democraticamente. No plano legislativo, multiplicam-se os projetos de lei voltados a regulamentar justamente essa forma do exercício de oposição. Discutem-se prazos mínimos ou máximos, as exigências de manifestação pessoal, presencial, ou por meio eletrônico ou local de protocolo. Esses debates giram em torno da ideia de razoabilidade do procedimento, que muitas vezes, na verdade, a fixação de regras excessivamente restritivas ou burocráticas acaba se convertendo num mecanismo de inviabilização da contribuição e do próprio custeio sindical. O problema é que a disputa sobre tempo, modo e local de oposição não é meramente formal. Ela atinge o núcleo essencial da liberdade sindical. Porque, do ponto de vista técnico-jurídico, a própria figura da oposição individual à contribuição assistencial aprovada em Assembleia
é uma distorção. Porque a convenção coletiva ela tem eficácia erga omnes, alcançando toda a categoria em razão da representatividade obrigatória. O trabalhador não pode selecionar quais cláusulas ele quer que se apliquem a ele. Não pode, por exemplo, recusar uma redução salarial negociada para a preservação de emprego ou a adoção de um banco de horas. E o mesmo raciocínio aqui se aplicam às cláusulas que tratam do custeio sindical. O que se deve preservar é a autonomia da vontade coletiva e a soberania da Assembleia, que, legitimamente constituída, expressa a decisão da categoria e vincula a todos os seus integrantes. Nesse contexto, foi editada a nota técnica número 9 da CONARES, que reafirma esse entendimento, destacando que o custeio sindical é livre e expressão essencial da liberdade sindical, especialmente no que se refere à sua dimensão coletiva. A partir de fundamentos constitucionais e das convenções internacionais da OIT, o texto destaca que o princípio da liberdade sindical está diretamente vinculado à possibilidade dos trabalhadores organizarem-se de forma autônoma, a gestão e o financiamento de suas entidades representativas. Com o apoio da Declaração da Filadélfia e da Declaração da OIT sobre os princípios fundamentais do trabalho e nas convenções 87 e 98, a nota técnica afirma que a ausência de uma ingerência estatal ou patrimonial na administração sindical, inclusive na esfera financeira, é condição indispensável para que se concretize o trabalho decente, a justiça social e a própria paz coletiva. As decisões do Comitê de Liberdade Sindical da OIT reiteram essa diretriz, apontando que qualquer forma de controle público ou privado sobre os recursos sindicais viola frontalmente os princípios da liberdade de associação. Por isso, segundo a nota técnica, o custeio sindical não pode ser reduzido a uma função contábil ou meramente instrumental. Ela representa a possibilidade concreta de os sindicatos exercerem os direitos e deveres constitucionais que lhe foram atribuídos. E um modelo institucional que consagra a liberdade sindical de os sindicatos exercerem a sua função e proíbe a interferência dos Estados ou dos empregadores, conforme o artigo 8º, mas que também não impõe contribuições obrigatórias universais, a sobrevivência e a legitimidade da atuação sindical passa necessariamente pela capacidade da própria categoria deliberar coletivamente sobre as suas formas de financiamento. É preciso aqui se pensar no coletivo antes do individual, porque, ao enfraquecer o próprio coletivo, o individual acaba se perdendo. E, nesse ponto, o custeio sindical e a defesa da liberdade sindical é um ponto essencial. Essa autorregulação, ela viabilizada por assembleias soberanas e normas coletivas, constitui uma expressão plena de autonomia coletiva. Por isso, a análise das espécies de contribuição atualmente existentes, em especial a contribuição assistencial, deve ser feita à luz desse princípio, o de que a liberdade sindical só se realiza integralmente quando inclui a capacidade de se autossustentar para atuar em nome de toda a categoria. Fragilizar esse princípio, permitindo que uma cláusula aprovada democraticamente seja esvaziada por escolhas individuais, significa comprometer a própria lógica desse direito coletivo. E essa lógica não se encerra apenas no custeio. E é justamente por meio dele que o sindicato se estrutura para exercer a força e a legitimidade da sua função central, que é negociar coletivamente em nome de toda a categoria. A negociação coletiva é um espaço por excelência onde o sindicato exerce seu protagonismo. É nela que a entidade transforma a força coletiva em normas jurídicas, capazes de regular, com legitimidade democrática, as condições de trabalho de toda uma categoria. Nos últimos anos, esse papel foi reforçado, ao menos no plano normativo, pela reforma trabalhista de 2017, que ampliou o alcance do negociado sobre o legislado, prevendo no artigo 611-A da CLT que as convenções e acordos coletivos prevalecem sobre a lei em diversos temas, como jornada, banco de horas, planos de cargos e salários, teletrabalho, dentre outros. Essa mudança colocou o sindicato no centro da regulação trabalhista, com poderes mais amplos para ajustar as normas às realidades setoriais. Essa centralidade ela foi prestigiada em 2023, quando o Supremo Tribunal Federal julgou o tema 1046 de repercussão geral, fixando a tese de que são constitucionais os acordos ou convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ao afastamento de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação
específica de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente disponíveis. Esse trecho final da tese, né, o desde que respeitados os direitos absolutamente disponíveis, representa uma cláusula de contenção que impede a atuação das negociações coletivas em esferas jurídicas revestidas de especial proteção constitucional, como o caso da saúde, a segurança e a própria dignidade dos trabalhadores. Ao contrário de representar uma outorga indireta e restrita de poderes normativos aos entes sindicais, o precedente do STF afirma que a liberdade negocial deve ser exercida com responsabilidade institucional e dentro dos marcos da legalidade estrita. A negociação coletiva, nessa perspectiva, não constitui espaço de autorregulação soberana, mas forma de produção normativa vinculada à Constituição e aos tratados internacionais que integram o bloco de constitucionalidade. Ou seja, mesmo sob a lógica de adequação setorial negociada, o sindicato e a categoria continuam obrigados a respeitar os limites estabelecidos pelo patamar civilizatório mínimo, fixado na ordem jurídica nacional e internacional. Esse entendimento tem sido testado em diversos incidentes de recursos repetitivos junto ao Tribunal Superior do Trabalho, que envolvem, por exemplo, a validade de cláusula que prevê a compensação ou dedução de gratificação da função percebida com as horas extras deferidas judicialmente em razão da descaracterização do exercício de cargo de confiança prevista no artigo 224, que é o tema 28, a validade de norma coletiva que dispõe sobre o enquadramento do grau de insalubridade para o pagamento do respectivo adicional, que é o tema 43, o pagamento do adicional noturno na prorrogação de jornada noturna em caso de jornada mista, que é o tema 92, e a prorrogação de jornada em atividades insalubres, que é o tema 149, dentre outros que poderiam ser citados. Disso se percebe que a decisão do STF é um marco importante. Ela consolida no plano constitucional a força normativa da negociação coletiva e reconhece que os sindicatos, legitimamente, podem ajustar diversos direitos previstos em leis, desde que respeitem aquele núcleo essencial protegido. No entanto, a decisão também acendeu um alerta. Se, de um lado, confere mais poder à negociação, de outro, exige que a atuação sindical seja, de fato, representativa e legítima. Uma negociação conduzida por uma entidade fragilizada, desconectada da base ou capturada por interesses externos por conta da falta de custeio, pode transformar essa autonomia em instrumento de precarização. É por isso que o custeio e a negociação coletiva não são temas dissociados. O primeiro garante as condições materiais para que o sindicato atue. O segundo é a arena onde essa atuação se concretiza. A decisão do STF, no tema 1046, abriu espaço para que as entidades sindicais moldem as condições de trabalho de forma nela ajustadas à realidade setorial, mas também deixou claro que essa liberdade vem acompanhada de deveres e limites. Se a negociação coletiva é conduzida com legitimidade, transparência e real participação da base, ela se torna um instrumento poderoso de promoção de direitos e fortalecimento da democracia no trabalho. Mas, se for exercida por entidades enfraquecidas, sem representatividade ou com autonomia, corre o risco de ser apropriada como mecanismo de erosão de direitos. E aqui trago como exemplo o fato de que, a partir de 2021, o Ministério Público adota como projeto estratégico a questão do combate aos atos antissindicais. Nessa época, o Ministério Público do Trabalho recebia cerca de 8 denúncias apenas envolvendo atos antissindicais. De 2021, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, esse número subiu para mais de 1.500 denúncias só no ano de 2024. A maioria delas envolvendo a questão do exercício da oposição, em que empregadores induzem ou auxiliam os trabalhadores a se opor à questão da contribuição assistencial. E o que é curioso nessa atuação em relação à contribuição assistencial e ao exercício da oposição, é que muitas vezes nós vemos o quanto está estrutural dentro das empresas essa prática antissindical. E muitas vezes pouco combatida por falta de conhecimento da própria base, dos seus dirigentes sindicais, ou mesmo por falta de uma jurisprudência ou de uma atuação mais ativa de combate a esses atos antissindicais, apesar do Brasil ser signatário da Convenção 98. Esse expressivo número mostra, e aqui quando eu digo sobre a questão das contribuições assistenciais, embora 90% delas, mais de 95% delas, representem as questões do exercício da oposição em relação às contribuições assistenciais dos trabalhadores, vem recebendo também inúmeras denúncias envolvendo as contribuições assistenciais
do lado patronal, empresas questionando a existência de contribuição patronal nas convenções coletivas. E é importante também destacar, em relação também a essa questão do ato antissindical, o quanto tem aumentado o número de incidência de ausência de negociação coletiva, justamente porque a base patronal não tem concordado com a instituição de cobrança assistencial. E, muitas vezes, com isso, negociações coletivas ficam paradas anos, sem que possam evoluir, justamente por conta de uma cláusula, que é o caso da contribuição assistencial, que ela não está aberta à negociação, porque, na verdade, ela pertence aos próprios trabalhadores ou às empresas, dependendo da sua origem. Então, ela não é uma cláusula que é aberta, ela é uma cláusula que depende dos próprios signatários, ou seja, no caso dos trabalhadores, a sua contribuição em relação ao sindicato profissional, e, no caso das empresas, ao sindicato patronal. Nesse ponto aqui, o futuro do sindicalismo brasileiro passa, portanto, assim, por uma capacidade de equilibrar esses princípios, que é o financiamento sólido, a negociação responsável e o combate às práticas antissindicais, como forma de preservar esse protagonismo que a Constituição de 1908 conferiu aos sindicatos. Em síntese, o novo papel do sindicalismo do Brasil não é uma ruptura com o que a Constituição de 88 consagrou, mas uma adequação estratégica para que esse protagonismo possa ser exercido com a mesma força e legitimidade em um cenário que já foi profundamente transformado. Custeio sindical e negociação coletiva não são temas isolados, são elementos estruturais que se retroalimentam. Sem custeio, não há condições materiais para a atuação sindical. Sem negociação coletiva forte, não há sentido para a existência de uma entidade. E, em ambos, se inserem em um mesmo marco da liberdade sindical, que, em última análise, uma condição para o próprio funcionamento da democracia. Ao aplicarmos o tema 935, o tema 1046, os princípios constitucionais e internacionais que regem a liberdade sindical, precisamos compreender que não se trata aqui de favorecer sindicatos ou empregadores, mas de preservar o equilíbrio institucional que garante a solução pacífica dos conflitos e a promoção da justiça social. A história demonstra que as sociedades que enfraquecem suas formas de organização coletiva tendem a enfrentar maiores tensões sociais, aumento da litigiosidade e redução dos mecanismos de diálogo social. Por isso, ao interpretarmos e aplicarmos esses precedentes, é fundamental que juízes, advogados, procuradores e todos os operadores do direito do trabalho atuem como guardiões da autonomia coletiva e da soberania das assembleias. Isso significa reconhecer que a vontade coletiva democraticamente formada não pode ser desconstituída por escolhas individuais, nem ser instrumentalizada para fins alheios à defesa da categoria. Fortalecer o sindicalismo não é um ato de concessão. É cumprir com a Constituição, é aplicar as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, é promover o trabalho decente e, sobretudo, é contribuir para a estabilidade das relações de trabalho, para a paz social. Essa é uma responsabilidade, na verdade, que transcende a interesses setoriais e se conecta com um compromisso que é muito maior e de todos nós, que é com a democracia. Muito obrigada pela atenção.